top 5 exercícios para quem está com dor lombar. Se liga! Bom, é mais do que batido falar que 84% da população, alguns autores até falam em 90% da população tem dor lombar. Então, dor lombar é muito importante, a gente precisa saber disso, certo? Porém, tem um dado muito significativo aí. De 90% a 95% de toda essa população que tem dor lombar, elas são dores lombares agudas. E elas se resolvem em 80% delas em até 6 semanas. Ou seja, apesar da população ter muita dor lombar, essa dor lombar ela vai embora em até 6 semanas. Mas você não vai deixar o seu aluno na mão. Você não vai ficar sem treinar ele durante 6 semanas enquanto ele tem a dor lombar. É ou não é? Muito pelo contrário, você vai ajudar ele no processo da dor. Você vai minimizar com alguns exercícios que ajudem realmente no processo de dor dele, você vai otimizar o tempo dele. Vamos dizer que em 6 semanas é a média da população, porém você vai antecipar para aquele seu aluno. Então eu vou te mostrar hoje aqui os 5 exercícios que você pode fazer tranquilamente, que eles são extremamente seguros com esse aluno que tem dor lombar. Olha só, a gente vai falar sobre os 4 padrões de movimento do core e como a gente atinge todos eles com esses exercícios seguros. O primeiro padrão é o padrão anterior, tá? Então a parede do reto abdominal, os oblíquos internos, externos, o transverso, todos eles trabalham também, né? Mas basicamente essa parede anterior aqui, ela é uma parede que a gente deve trabalhar e é a que mais se utiliza, né? Mais se trabalha de forma geral, sem pensar na dor lombar. E aí a gente tem a parede lateral, que ela é também composta pelo quadrado lombar, os oblíquos internos e externos, tá? São os mais também frequentes, porém o transverso também atua nesse segmento. A gente tem a parede posterior, tá? Então, essa região. Na parede posterior a gente tem os eretores da coluna, que eles são compostos aí por alguns músculos, né? Mas não vou ficar falando aqui sobre eles. E o quadrado lombar também faz essa função de parede lombar. O próprio latíssimo do dorso atua também ali nessa segmentação, multífido, enfim. Temos aí vários músculos que trabalham nessa parede posterior. O glúteo pode ser incluído também, né? Eu acho super importante a gente atuar junto com o glúteo quando a gente trabalha a parede posterior. E a gente tem a parede, o trabalho rotacional, todo esse trabalho de antirrotação e rotação, essa parede rotacional, a gente tem que também atuar, que também a gente vai fazer aí o trabalho de oblíquos internos e externos de forma mais específica e também o transverso vai atuar muito nesse segmento antirrotacional. Então, dessa forma, a gente pensa em todo o cinturão aqui do corpo, do core principalmente, protegendo a lombar. Antes de ir para os exercícios, eu queria te falar uma coisa muito importante, é algo que eu uso no meu sistema No Pain, que é o tripé No Pain. Então são 3 pontos muito importantes que a gente deve abordar sempre quando a gente fala de dor, especialmente de dor lombar, mas de qualquer dor ou patologia a gente deve se lembrar disso. Primeiro, a gente precisa de algumas adaptações biomecânicas. Então eu vou passar alguns exercícios aqui, eventualmente o seu aluno talvez precise de uma adaptação biomecânica para esse exercício, porque anatomicamente todas as pessoas são diferentes. Você pega, às vezes, gêmeos que têm anatomia diferente. Então a gente precisa levar isso em consideração, certo? O segundo ponto aqui é o ponto de vista de progressão. Essa progressão ela precisa ser lenta e gradual. Então eu vou te passar alguns exercícios aqui, eles precisam progredir, tá bom? Esses exercícios, se eles não progredirem, eventualmente seu aluno vai se manter naquele mesmo quadro, ok?
E por último, e não menos importante, a gente precisa buscar a causa dessa dor lombar. Eventualmente a causa dela não está na lombar, ela pode sim estar na torácica, ela pode estar no quadril, ela pode estar no pé. Às vezes o jeito que ele pisa, com uma pisada mais para dentro, rotaciona joelho, rotaciona quadril, a pelve instabiliza, sacroilíaca é quem vai sofrer, por exemplo, tá bom? Então esse é um ponto muito importante que a gente deve estar muito atento e sempre buscar a causa. Se tem uma dor lombar, tem algo errado ali. Então vamos buscar, vamos identificar, reavalie o seu aluno, vê o que está de errado nele. Pessoal, então vamos para a prática. Vou passar para vocês agora os 5 exercícios que você pode fazer com o seu aluno que tem dor lombar, com segurança, com tranquilidade. O primeiro é o perdigueiro. O perdigueiro é um exercício que a gente trabalha anti-rotação do corpo, estabilidade antirrotacional. Legal? Toda a parede posterior que eu comentei com vocês, ela trabalha de forma bem intensa e a gente pode fazer ele de forma isométrica ou de forma dinâmica. Sempre mantendo a minha lombar bem estável, com muita cautela para eu não fazer a flexão e a extensão da minha coluna, legal? Eu preciso de estabilidade na minha lombar, então isso é muito importante. Segundo exercício, a gente vai fazer a prancha lateral sobre o joelho, tá? Então a prancha lateral muito mais leve em termos de ativação. Então olha só a posição que eu tô, o meu joelho está um pouco à frente e não está totalmente alinhado. Por quê? A hora que eu subir na prancha, eu vou sair como se eu estivesse numa posição de agachamento. Então o meu pé está numa posição aqui de flexão, né? O meu joelho está em flexão, meu pé está em flexão de mais ou menos 90 graus, e a hora que eu subo eu projeto o meu quadril à frente. Então essa é uma posição segura, legal? Bem estável. Quando eu vou descer, eu vou lá para trás. Então só mostrei para vocês aí a posição, legal? Quando eu estou com meus dois joelhos paralelos, eu tenho menos carga. Percebe que a hora que eu trago o meu quadril, eu desço, eu trago o meu quadril para trás, para subir eu posiciono o meu quadril para frente. E assim eu crio um alinhamento. Joelho, quadril, ombro. Esse alinhamento precisa ser crasso, precisa ser bem feito. Legal? E eu tenho toda a ativação da minha cadeia lateral aqui, certo? E eu posso evoluir estendendo a perna aqui, por exemplo. Tá? Se eu elevo a perna mais, e aí para progredir, eu colocaria o pé no chão, por exemplo, e faria a prancha lateral sobre o pé mesmo. Legal? Terceiro, vamos para a parede anterior. Eu vou ter o sit-up modificado. Uma mão vai na minha lombar. Então eu posiciono bem a lombar, a outra mão vai na cabeça e eu posiciono a minha cabeça no chão. Assim eu mantenho aqui uma curvatura normal da minha cervical, uma curvatura normal da minha torácica e uma curvatura normal da minha lombar. Ou seja, toda a minha coluna em posição mantida. Faço uma ativação do meu abdômen, fazendo bracing. Então eu inspiro, embrace, trava, contrai abdômen, toda a parede, tá bom? De novo. Inspiro, travo e eu estendo uma perna. E agora eu vou trabalhar a respiração. Então, de novo, inspiro, travo, solto o ar. Extremamente seguro e eu faço uma boa ativação da minha parede anterior. O quarto exercício é o Farmer's Walk. Adoro esse exercício, um exercício de carry, que é carregar um peso, tá bom? Na lateral. Quando eu pego um aluno com dor lombar, eu vou dar o mais leve deles, que é esse daqui. Eu faço uma boa ativação, travo, faço brace e aí eu caminho com o peso. Legal? Troca o lado, você pode ajudar o seu aluno, inclusive, a trocar de lado, tá? Para ele não ter que fazer esse movimento de troca de mão. E aí você volta. Ele volta. Brace. Legal?
Comece com distâncias curtas, é claro. Não faça o seu aluno sobrecarregar a coluna dele. Lembre-se, ela está acometida, ela está sensível. Mas esse é um exercício muito seguro que trabalha toda essa região. Oblíquos internos, externos, quadrado lombar, transverso. É isso aí. Por último, vamos fazer o trabalho de anti-rotação. Então a gente pode usar um sistema de cabos como esse, aqui eu tenho o Kaiser, pode ser um crossover ou mesmo um elástico, tá bom? Se você não tiver. Você vai ajudar o seu aluno a ficar nessa posição com uma boa ativação do core, ombros deprimidos, e aí eu tenho um bom engajamento também de glúteo quando eu faço extensão de joelho e travo nessa posição. Faço o brace. Boa ativação de toda parte de anti-rotação, toda a cadeia rotacional, tá bom? Parede rotacional. E aí, curtiu? Deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho e comenta aqui embaixo, claro.